nossas novas instalações na sede da 55 Energy. Está no Posto aí na nova temporada. Chiquérrima essa temporada. E se você não sabe, a nova sede da 55 fica aqui na Avenida Abolição, em frente ao Habib's. E é um ambiente muito legal para receber você que quer saber tudo sobre energia solar, energia renovável. Se você tem um carro elétrico, quer também carregar, aproveita e traz aqui, carrega de boa. Tem uma academia que eles botaram também para você recarregar suas energias. Então a gente tem o prazer de estar, a partir de agora, gravando aqui nessa sede da 55 Energy. E tem um prazer também de trazer um deputado federal, mais um aqui para o nosso programa. Que está no seu 4º mandato. Olha, realmente essa nova temporada já estreou, viu aí com muita gente boa. E a gente está recebendo aqui o deputado Danilo Forte, que a gente vai saber agora se o homem é forte mesmo. Tá no 4º mandato, né? 4º mandato. É porque realmente a população cearense acredita e confia no seu trabalho. Deputado, seja bem-vindo a essa nova temporada do Posto Aí. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, na nova casa, novas instalações, e desejo lá sucesso, né? Sucesso é uma luta difícil, mas é uma construção. E que vocês consigam, com bases sólidas e com muita capacidade, muita vontade de trabalhar, alcançar o sucesso almejado. 4º mandato, certo? Agora com uma nova... Você participou de outros governos, né? Até parecidos também, Lula, governo Bolsonaro, governo Dilma Temer. Há alguma diferença? A primeira é essa. Há alguma diferença desse Danilo de agora em relação a esse tempo como parlamentar? Ou o governo é tudo igual e o desafio é o mesmo? Eu tenho uma coerência, eu tenho uma linha de coerência muito forte. Eu tenho princípios, né? Dentro dos meus princípios, o foco número 1 é a diminuição da desigualdade regional no Brasil. Eu sei o papel que nós temos para diminuir essa distância que tem do Nordeste, principalmente do interior do Ceará, com relação ao desenvolvimento do país. Eu tenho a dimensão do todo, eu conheço o Brasil de ponta a ponta e, graças a Deus, é um país de um potencial extraordinário, um continente, um país onde não tem nada, tem sol e tem vento, que gera energia. Está aqui a Energy desbravando exatamente um dos segmentos de maior futuro na transição energética, que é a energia do sol, e hoje a energia mais barata do mundo é o sol e o vento do Nordeste. Nós estamos produzindo energia aqui a $130 o megawatt, R$130, quer dizer, $26. Os Estados Unidos estão produzindo a mais de 70 e estão bombando lá porque estão produzindo a 72, o que significa que isso pode nos dar uma competitividade muito grande. E por outro lado, sei da preocupação nossa com a questão da economia, porque é um país que há 500 anos exporta produtos primários e o povo passa necessidade. Então está errado. E para mudar tudo isso é o meu mandato. Então eu acho que essa linha de coerência é que faz que eu ainda esteja aqui conversando com vocês. No fortalecimento da educação, na busca do enfrentamento com relação à questão hídrica, a água, né, principalmente consumo humano, e também o apelo e a importância do setor do agro para gerar economia no sertão, a questão da energia, fonte renovável, limpa, né, e agora sinalizando o rumo aí do hidrogênio verde, que vai potencializar toda essa geração, a reindustrialização, defesa da indústria, né, da indústria como segmento importante para gerar emprego, né, a indústria que já teve 1/3 da economia do Brasil há 50 anos atrás e hoje não tem nem 10%, né? Então tudo isso é importante para dar essa coerência e essa afirmação. E o meu mandato é pautado por isso. Para mim não interessa o governo que esteja de plantão, as minhas bandeiras são as mesmas, né? E acho que a gente está conseguindo avançar e houve uma melhora de fato, né, com relação ao sustento da população, a sobrevivência, a luta nossa para dar dignidade, né, ao povo mais sofrido, o enfrentamento que eu fiz no ano passado para garantir o Auxílio Brasil, que é o mesmo Bolsa Família hoje. Lembrando que naquela época o PT votou contra. E agora é a favor porque mudou o governo. Eu sou a mesma linha. Briguei com o PT ano passado para manter o auxílio de R$600 e esse ano fui um dos primeiros que votei a PEC da transição para manter os R$600. Para mim, a polarização é a coisa mais burra que tem no mundo. Nós temos que descer do palanque e saber o tempo da governabilidade e buscar contribuir para que essa governabilidade possa reverter em melhoria para o povo que é muito sofrido. Agora, deputado, é completamente visível que neste mandato você está tendo muito mais relevância do que, por exemplo, no mandato anterior. Você está bombando agora, mega conhecido, mega na mídia nacional. Você acha que foi porque começou com a história da gasolina, dos impostos que teve logo antes das eleições, foi isso? Eu acho que tudo é uma evolução, né? A gente vai também
trabalhando as pautas que estão no debate. Né? No ano passado, eu popularizei a luta contra os impostos. O Brasil todo, eu estava em São Paulo, peguei um táxi na 9 de julho, que corta São Paulo de ponta a ponta, e o motorista de táxi olhou para trás e disse, eu falando pelo telefone, né, dando uma entrevista, ele olhou para trás e olhou para mim e disse, o senhor é o deputado da gasolina, eu achei tão engraçado aquilo. Aí eu disse, nossa luta, ele foi me agradecer, eu disse, olha, ele estava com dificuldade. Pra você ter uma ideia, só na economia da gasolina, eu me lembro bem disso, foi mais ou menos em agosto para setembro do ano passado. Aliás, foi de julho para agosto, foi antes da campanha. Ele me disse, deputado, só da gasolina eu estou economizando R$600 por semana. Olha. Ou seja, no mês dava quase R$2.600 de economia que ele estava fazendo. 4 semanas e meia dá R$2.800. Então, quer dizer, isso é um ganho. É um impacto enorme. Para um taxista é muito importante. Aqui em Itapipoca, teve um rapaz que chegou para mim e disse, eu estou precisando de agradecer. Rapaz alto, grande, forte. Tomei até um suco, me deu um abraço. Isso aqui foi. Ele disse, meu tio estava depressivo, não saía mais de casa, iam tomar o carro dele, porque não estava conseguindo pagar as prestações. O senhor, além de ter baixado a gasolina, ainda fez o auxílio taxista. E o auxílio, com isso, ele ganhou um dinheiro para comprar gasolina, voltar a rodar. Hoje ele já refinanciou o carro na financeira e está trabalhando e acabou até aquela depressão que ele estava vivendo naquele momento. Não tem coisa mais gratificante que isso. E aí eu acho que isso vem muito em função de uma coisa com a outra. Nós provamos para o Brasil inteiro que o Brasil tem uma das cargas tributárias maiores do mundo, que o povo está cansado de pagar imposto, o povo está escravizado. Aqui no Ceará é uma ânsia arrecadatória que não tem tamanho. O governo do Lula errou quando na primeira semana voltou os impostos federais sobre a gasolina, né? E estimulou os governos estaduais a reonerar, a aumentar de novo o ICMS, né? Eu tinha baixado do Ceará para 18%, hoje já está 22%. Então isso é um erro, está comprovado, tanto é que agora eles voltaram atrás. E eu votei a reforma tributária exatamente porque eu sei que ela vai baixar impostos, principalmente para as pessoas mais pobres. Então eu acho que isso é um ganho que a população tem e talvez isso é que tenha feito com que a gente tenha aí consolidado uma luta a nível nacional. O Brasil sabe que precisa baixar imposto. E nós fomos um dos que iniciamos essa luta. Querendo ou não, esses 6 primeiros meses de mandato já foi histórico para os deputados, porque realmente votaram reformas e matérias e pautas extremamente relevantes para o país. Só ainda está na CPI das apostas, ainda está. Mas assim, hoje eu ligo muito. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Eu vejo. A gente já pegou o voo junto, inclusive, né? Mas hoje uma coisa que eu acho que eu remeto muito quando vejo notícias do senhor é em cima realmente dessa energia limpa, dessa energia sustentável. Só abraçou essa causa, né? Tá junto com o hidrogênio verde, enfim, sabe? Onde que isso pode impactar diretamente no bolso do cidadão e não só na sustentabilidade do planeta, que por si só já é um tema que vale muito a pena lutar? Não resta dúvida que a maior oportunidade que o Nordeste tem depois do ciclo da cana-de-açúcar. 500 anos depois, aí tem a oportunidade de ter um Nordeste rico, desenvolvido e gerando emprego. O primeiro curso de instalação e manutenção de energia fotovoltaica, que é a energia do sol, que é a energia que trabalha aqui, foi do IFCE da Caucaia. Foi uma emenda do deputado Danilo Forte. Começamos na primeira turma lá. Isso não tem... Nós estamos em 2023, foi em 2015, 8 anos depois. Hoje nós temos 16 mil jovens do Ceará trabalhando nessa área. Só nos IFCE nós temos 20 cursos. E é um mercado crescente. E pode perguntar para o pessoal da gente que falta mão de obra. Por quê? Porque todo dia precisa de mais gente. Graças a Deus. Então não adianta fazer curso profissionalizante que não tem objetivo de empregar as pessoas. Tem que fazer curso profissionalizante que as pessoas saiam com a garantia do emprego. E o que é mais bacana, de novo, as histórias. Eu estava em Icó, na BR-116, numa churrascaria. Alto, forte. Não, dessa vez era um pequenininho, magrinho. Mas desceu da Hilux. Eita. Cara todo bacana e tal, né? Calcinha apertada, passei até o Dória. Aí chegou para mim e disse, deputado, eu disse, diga, o senhor lembra de mim? Que essa pergunta, a pior pergunta que você pode fazer para um político é essa. A gente tem que dizer que lembra, né? Se disser que não lembra, é um desprezo. Lembra? Aí, graças a Deus que ele não perguntou meu nome. Ele disse, pode dizer meu nome aí, você mata de uma vez. Aí eu fiz o curso de fotovoltaica lá na Caucaia. Eu disse, que bom, você está trabalhando no setor? Disse, não, agora eu sou empresário, eu estou vendendo placa. Oi? Olha aí. Já estava de Hilux. Então, quer dizer, isso é uma revolução.
Onde você tem parque de geração concentrada, em todo canto do norte, cada pá daquela que roda, ela paga no aluguel daquele terreno que está ali embaixo R$ 3.600. É difícil uma atividade agrícola no Ceará hoje que dê R$ 3.600 por 50 metros quadrados. É difícil encontrar. Então ele ganha muito mais dinheiro, muitas vezes, botando mas é hora que você tem que ter o vento. Né? Você tem que ter um vento numa intensidade contínua. Não precisa ser vento muito grande, nem muito pequeno. Ele tem que ter uma continuidade para ficar rodando lá a hélice, para poder estar continuamente fornecendo energia, gerando energia. E aí, isso está mudando a realidade. Só no ano passado, o Nordeste recebeu de aluguel de parques de energia, mais de R$500 milhões. Isso é distribuição de renda na veia, direto. E principalmente das regiões mais pobres, né? Que aquelas onde a atividade agrícola não teve sustentabilidade. Uhum. Você não planta em cima de uma duna, você não planta no cascalho, né? E a vocação pro sol e pro vento nós temos. E você precisa do terreno, né? E não é fundamental, sem ele você não tem como fazer. Então, quer dizer, isso a medição do IBGE, inclusive não é minha, é que é uma mudança de no mínimo 25% do IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, onde você tem esses parques. Em Viçosa e Tianguá, chegou a faltar suprimento quando estavam instalando os parques de eólica lá. A cidade cresceu, né? E isso cria uma continuidade, né? E ela se desenvolve. E por outro lado também, que é a minha luta agora, estava conversando aí fora com o pessoal da ENGIE aqui, eu vou até na LDO, na Lei de Direção Orçamentária, que eu vou relatar esse ano, para o ano que vem, nós vamos criar um capítulo só sobre inovação. E na inovação nós vamos fazer o casamento da energia solar com água, irrigação e com agricultura. Você vai aproveitar esses espaços que você tem terra boa no Nordeste, né? E fazendo esse casamento, barateando o custo e gerando produção lá na ponta. Então, isso é uma mudança de realidade muito grande. E a partir da energia. Então, eu acho que, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar já com o Alckmin umas 3 vezes, vice-presidente, inclusive, foi quem nos levou para o PSDB lá atrás, e eu tenho relação de amizade com ele. E nas 3 vezes, o tom da conversa é o seguinte: a reindustrialização, que eu chamo, a neoindustrialização que ele chama, passa, que no fundo é a mesma coisa, passa necessariamente pelo Nordeste. Nós temos um potencial manufatureiro muito forte, o trabalhador nordestino produz, o pessoal que veio do Sul produzir sapato no Ceará, todos eles são unânimes em dizer que a produtividade daqui é melhor do que a de lá, né? Então, quer dizer, se a gente aproveitar esse potencial de trabalho do nordestino e aproveitar a energia barata e conseguir agora reduzir os impostos com a reforma tributária para dar competitividade ao produto nacional, pode ter certeza que em curto tempo nós vamos ter uma mudança de realidade muito grande no Nordeste brasileiro. E sol e vento, né? Sol e o vento que tem aqui, né? Não falta. Agora me diz, você fala muito bem, né? É um negócio assim impressionante. Você fala bem, tanto em tribuna como conversando. Tem uma retórica muito boa. Ela é minha professora. Não é tão bonito, mas tem um charme, um negócio. Eu acho, Danilo, tem um charme, vou dizer que é bonito. Mas... Eu tô solteiro, viu? Ah, é? Eu acho que eu tô mais ou menos. Já tá solteiro de novo, já casou 89 vezes. Quantas vezes, Danilo, já casou? 12 vezes. Não, que mentira. Eu sempre fico no meio. Mas, Danilo, me fala, como você... Eu sei que você começou lá atrás, tem a história do Paz de Andrade, que a gente conhece. Agora, eu acho importante que você conte um pouco de como você começou e, rapidamente, como você chegou até aqui, ser um cara tão esclarecido, tão inteligente. É conversando com outras pessoas, é com essa curiosidade sobre a realidade da vida das pessoas. Como é que a pessoa fica assim, tão eloquente? A gente tá precisando de patrocínio aqui no podcast. Não, sério. Primeiro, eu comecei movimento, eu comecei no grupo de jovens da igreja. Aí a gente tinha um grupo de jovens lá em Itapajé, e eu tinha uma tia minha que gostava muito de ajudar as pessoas, né? Muito solidária, a tia Ivone. E ela sempre, num dia na semana, ela fazia uma volta pela periferia da cidade, né? E a gente conversava com as pessoas e tal. E menino, né? Eu, quando dava as férias, pulava na boleia do caminhão do papai era caminhoneiro, e ia rodar, né, pelo interior. Eu conheci o Nordeste com 10, 12 anos de idade, a gente já tinha conhecido quase todos os estados do Nordeste, nas férias, viajando, era para o Maranhão, para o Piauí, né, para Bahia, para Pernambuco. Então, quer dizer,
Essa era as minhas férias. E eu via muitas contradições. Por exemplo, eu nunca passei fome, mas eu via a fome muito de perto. Interior do Canindé, Tajuçoca, Santa Quitéria, que é onde meu pai nasceu ali, tinha muita pobreza, né? E eu ficava, às vezes, assim, muito chocado com as crianças, naquela época não era fácil o banho, então a cabeça, os cabelos eram muito arrupiados, muita poeira. Você né? via Muito que era questão da cinzentado. higiene mesmo, A né? fome. E o papai também era uma pessoa muito caridosa. O papai não tinha perigo dele viajar se ele não levasse um pacote, um fardo de rapadura, um saco de farinha, uma carne seca, porque naquela época não tinha restaurante em todo canto, não. Tinha lugar que às vezes a gente parava na estrada, né? E fazia comida lá mesmo e tocava a vida para frente, ou então pedia alguém para fazer uma comida naquela casa e o papai sempre dava alguma coisa para a pessoa da casa, né? Então, quer dizer, era um mundo muito diferente. A história que eu estou lhe contando não tem 50 anos. Então, quer dizer, eu vi muitas dessas contradições. E eu tive uma irmã, a mamãe mudou para Fortaleza, trouxe a família toda para cá para estudar. E eu tive uma irmã que militou no movimento estudantil numa época muito difícil. Eu tive um cunhado que foi preso no dia 1º de abril de 64, no dia seguinte do golpe, lá no 23BC. Né? Inclusive ele guardou até uma carta que eu escrevi para ele, era quando eu estava começando a escrever, né? Perguntando como é que ele estava e tal, e pedindo para ele sair da prisão, que era o José Lee, que foi inclusive quem me estimulou a fazer engenharia. Né? Foi engenheiro, inclusive depois da anistia voltou para Petrobras e tal. Era da turma do pai do Camilo, na Petrobras, e do Ariosto Holanda. A Deldi foi exilada, foi morar no Chile, né? Pegou uma reportosa muito grande. Do Chile pegou a queda do Allende, ele foi para os Estados Unidos. Então eu vivi isso na minha juventude, né? Então isso me deu, assim, uma visão... Uma bagagem, né? Uma visão das contradições do que é a vida e da necessidade da política. A ação mais transformadora da sociedade é a política. Ninguém muda nada se não tiver política. Por mais que sejam contra a política, ou que fale mal da política, é na política que as coisas mudam. E durante a adolescência, aí veio a luta pela liberdade, né? O país vivia um regime autoritário, um regime militar. E a gente se engajou desde cedo. Um movimento de jovem, e depois na universidade, que aí foi um paraíso, né? Quando entrou na universidade, foi onde eu conheci o Iranildo Pereira, a Maria Luísa, Rosa da Fonseca, né? Flávio Torres, toda a luta. Nossa primeira manifestação, olha a ironia do destino, foi contra a implantação do Iguatemi, ali no Parque do Cocó. Porque aterrava toda aquela área lá, que é uma área de salina. Eu me lembro demais dos motores de sal lá e tal. Então, foi a nossa primeira manifestação. Eu devia ter ali, o quê? Uns 17 anos de idade, mais ou menos para 18 anos. Ele inaugurou no ano que eu nasci, eu acho. Foi a primeira vez que ele foi lá, quando ele começou aquele movimento de terra lá, contra exatamente, em defesa do meio ambiente, que era a luta pelo Parque do Cocó, esse negócio todo. E a partir daí, né, a gente se engajou com força no movimento estudantil, teve a reconstrução das entidades estudantis. Eu fui o primeiro diretor da UNE depois da reconstrução no Ceará, né, a chapa do Aldo Rebelo, que foi quem me levou para o Brasil em 2003. E foi quando eu descobri o Paz de Andrade. Quem me apresentou o Paz de Andrade foi Chico Campos, o famoso Chico numa boa. Chico numa boa. O Chico disse, rapaz, o pai gosta do teu discurso e tal. E foi quando nasceu minha primeira filha, a Lenira. E eu precisava trabalhar. Tem uma filha bem adulta que eu já vi. Tem. Ela é advogada, a Lenira já tem mais de 40 anos. Aí eu tinha que trabalhar, né? E o pai me convidou para ir trabalhar com ele. E foi uma academia, né? Orador melhor do que ele, eu não vi nenhum. Aí talvez o Ciro Gomes, só que o pai era coerente do que falava. O Ciro tem um discurso para cada plateia. Então, o pai para mim foi um segundo pai. Me abraçou, né? Me deu a oportunidade de ir para Brasília. Eu cheguei em Brasília a primeira vez em 1985, né? Então, mas antes de casar com a filha dele? Ou aí foi depois. Aí foi depois. Aí as coisas evoluíram, né? Eu até ele era tão bom pra mim que me deu até uma filha. As coisas evoluíram. E eu dei um neto pra ele, que é o Davi, né? O meu Davi hoje está com 30 anos, é engenheiro, né? Tá morando em Florianópolis, trabalhando lá. E graças a Deus a gente conseguiu construir uma história, né? De muita luta,
de muita coerência, e os meus amigos de antes são os mesmos de hoje. Alguns, né, não evoluíram do ponto de vista do momento que a política foi nos ofertando, que aí veio a Constituinte, veio aí o debate democrático, veio as eleições diretas, né, veio a anistia, tudo dentro do processo. E hoje eu tenho muito sólido na minha cabeça que para ter desenvolvimento social precisa ter desenvolvimento econômico. Todas as aventuras da humanidade que avançou no social sem ter desenvolvimento econômico naufragaram. Eu uso o exemplo da Argentina em 1950, foi a primeira cidade do hemisfério sul a ter metrô. A Argentina foi um dos países... Hoje o que o Brasil produz de alimento era o que a Argentina produzia há 70 anos atrás. Né? Não na escala, mas na importância para o mundo. O agro lá era muito mais forte do que aqui. E veio para cá. A Venezuela, quando eu fui fazer exame de admissão, era um dos países mais ricos do mundo. Era o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Né? E o que é a Venezuela hoje? Né? Inclusive uma ditadura lá ferrenha. Então, quer dizer, eu acho que as coisas mudaram, o mundo evoluiu. E dentro dessa evolução, eu tentei acompanhar essa evolução. Então, eu acho que o que me faz presente nas pautas do dia a dia é que a gente conseguiu acompanhar as mudanças que o mundo está fazendo. Né? Eu ainda não avancei nem na inteligência artificial, e nem no mundo da TI, eu ainda sou meio analógico. Mas eu acho que é inevitável. Tanto é que nós estamos também discutindo pro capítulo da LDO do ano que vem, um capítulo só sobre inovação tecnológica. Né? Eu acho que o Brasil precisa avançar nessa pauta para poder, inclusive, consolidar-se como uma grande potência mundial. Ontem eu estava lendo uma matéria, ontem finalzinho de julho, né? A gente está gravando aqui no final de julho, sabe? Extremamente interessante, que é muito, muito curiosa, porque ela tem a ver com o futuro, e você, quando lê a matéria, não pensa que tem a ver com o futuro. Porque os Estados Unidos está estudando a energia do ar. Não é do vento, a energia do ar, do que tá. Sabe? E se conseguir avançar nessa, né, já que o senhor aí abraça toda essa parte de energia, sabe? É uma energia realmente inesgotável para o mundo todo. Então a gente está falando caso, né? Você já tem a do vento, tem a da água, que são fontes renováveis, né? O hidrogênio, tem o sol, o hidrogênio verde. O hidrogênio verde já é muito a ver com... Porque o hidrogênio é um gás, né? Que forma água, né? Então você quebra a molécula e do hidrogênio você tem o gás que, tipo um gás, não é um gás que queima, não é um gás fóssil, né? Mas é tipo um gás que você, com isso você queima e gera energia, né? Então, quer dizer, e ele não emite carbono, não emite, não polui. Então, essa é uma evolução também muito fantástica. O que a gente precisa é dimensionar a grandeza do investimento para poder ter viabilidade econômica. Que esse é o grande desafio do momento. É como é que você vai viabilizar para ter preço para competir, né, sem disparar muito com relação tanto ao combustível fóssil como a energia renovável, água, sol e vento. Eu costumo comparar, né? As comissões, assim, só tá falando de modernidade, né? A gente teve um momento aqui com a deputada Fernanda, sabe? E ela tava falando às vezes, desse processo muito lento de ir pra comissão, que às vezes o parlamentar fala isso, fala aquilo, outro e tal. E dentro de Brasília, né, agora que realmente eu tô lá dentro mesmo, eu vejo um processo andando rápido, outro mais devagar, e vejo também a importância das comissões, saúde, tal, CCJ, né, que é sistemático. Exato, exatamente. Sabe? Mas eu comparo, não sou cientista político não, mas sou um bom leitor do assunto. Curioso. Eu comparo uma relatoria do LDO, sabe, praticamente com uma CCJ. Eu acho que é de suma importância, né, a pessoa pegar uma relatoria dessa, porque ela vai praticamente direcionar, né, o orçamento do país para um ano. Ela é anual, é isso? Aí ano que vem vai ter outro relator, não é isso? Mas pegar a relatoria dessa, sabe, não é só a relevância de um político, mas assim, é uma relevância de conhecimento, né? Porque vai passar pelas mãos do deputado Danilo, obviamente com assessores, com outros deputados, mas todo o orçamento de um país. Ela dá um embasamento de onde você vai gastar o dinheiro. Eu já fui relator da LDO, 2014 para 2015, fui eu que fiz o orçamento. E naquela época o grande desafio era salvar o Banco do Nordeste. Foi exatamente no auge do escândalo da cueca, lá da confusão.
E nós, naquela época, alocamos 4,1 bilhões para o Banco do Nordeste e 1 bilhão para o BASA, que é o Banco da Amazônia, exatamente para salvar esses dois bancos de fomento. Foi o grande debate daquele momento. E foi também quando a gente fez a emenda individual impositiva, para dar autonomia e segurança aos deputados, porque até então só tinha emenda e só recebia as emendas os deputados da base do governo. O toma da cá naquela época era muito mais explícito, era uma chantagem. E para dar equidade tanto aos deputados do governo como da oposição, né, nós colocamos, eu coloquei no orçamento, né, a emenda individual impositiva que o governo era obrigado a empenhar e a pagar, porque se não o fizer, cai em crime de improbidade administrativa e aí o gestor vai responder, né, inclusive judicialmente, penalmente por isso. Então eu acho que essa experiência de agora é um outro momento, uma outra conjuntura. Eu acho que agora a gente tem que avançar no fortalecimento de um orçamento mais sólido, chega de orçamento fictício. O Brasil já viveu muito orçamento fictício. Orçamento fictício gera pedalada, orçamento fictício gera inflação, orçamento fictício gera desequilíbrio econômico, gera desconfiança por parte dos investidores, gera aumento de descredibilidade, descredibilidade, aumento de taxa de juros. Então, eu quero fazer o orçamento o mais próximo possível da realidade do país. E por isso é que eu atrasei tanto a confecção da LDO, nem começamos ainda a trabalhar, porque eu estou esperando a conclusão do arcabouço fiscal. Porque o que vai materializar o arcabouço fiscal, que é um rol de intenções do governo federal com relação a como vai se comportar para manejar o orçamento, nós vamos tentar exatamente materializar isso o mais próximo da realidade possível, para que o Brasil possa ganhar mais confiança, receber mais investimento, voltar aos investimentos que estão, por enquanto, ainda estão muito suspensos, e com essa credibilidade, inclusive, baixar a taxa de juros, para que o país possa ter um período de desenvolvimento constante, contínuo e seguro. Então, eu acho que a nossa responsabilidade hoje é muito grande com relação a isso. Muito bom. E também você está na CPI das apostas esportivas, né? A gente até já fez também um podcast falando um pouco sobre essas apostas e sobre como esse movimento... O pessoal achou que eu estava sem ter o que fazer, aí me botaram nessa CPI aí, porque eu sou do Conselho do Ceará. Essa é um... Aí lá vai eu para esse negócio. Mas é uma confusão danada esse negócio. Pensa um negócio trabalhoso. Porque é o seguinte, primeiro, é um jogo de manipulação de gente muito humilde, né, que vem muitas vezes de rincões de pobreza, que tem no futebol uma única esperança de ganhar um status, manipulada muitas vezes por gente safada, né, que o menino que nós fizemos, inclusive, uma arguição lá, uma inquisição lá no debate, me tinha 21 anos de idade. Pessoa totalmente inexperiente. Eu fiquei com dó não chamar de criança não, porque mas um pós-adolescente. Até um bigode muito mais rápido que o seu. Então, quer dizer, é uma coisa que, por exemplo, mexe com a alma do povo brasileiro. Porque todo mundo torce. Você não vai em qualquer lugar do Brasil que não tenha gente com uma camisa do time de futebol. É paixão, né? Hoje até o jogo das meninas foi feriado, né? Agora da seleção brasileira. É ponto facultativo. Quer dizer, isso é uma realidade, é um país que tem no futebol, inclusive, um instrumento de nação, né? Não faz nação. Todo mundo gosta da camisa do Brasil. Basta o Brasil ganhar o primeiro jogo, já está todo mundo lá eufórico e tal, e tal, e tal. Né? O estádio é um espaço democrático, né? Vai todo mundo para o estádio, né? E participa e vibra muito com os times. E esse problema de corrupção no futebol e em aposta não é só do Brasil. Né? Na Inglaterra teve esse problema, na França teve esse problema. Então eu acho que, por um lado, a gente vai ter um saldo para a gente vai legalizar, inclusive até a medida provisória já, né, das apostas. Regulamentação. Eu acho que a gente tem que aumentar o espaço dos times. Hoje eu tive uma reunião lá com o presidente do Ceará, tanto o João Paulo como com o presidente do Conselho, o Barretim, conversando sobre isso. Eu acho que o espaço para os clubes tem que ser maior, porque o intuito da normatização não é aumentar o caixa do governo, o intuito da normatização também é fortalecer o futebol. Porque o Brasil, né, é um celeiro de craques e a turma vai embora, por quê? Porque não tem espaço para continuar jogando aqui. Então a gente tem que ter também a garantia que esse
futebol que é nosso fique no Brasil. Então, para isso, o que a gente precisa? De mais investimento. E um dos espaços é esse. Então, tem que aumentar o espaço. A outra coisa também é a segurança das casas de aposta, porque hoje estão tudo na internet. Você não sabe o endereço, não sabe quem é o responsável. Eu confio muito mais no cambista que fica aqui embaixo, todo final de tarde, do que numa casa de aposta dessa. As empresas nem são aqui. Não, elas são todas tem aqui também. Tem clandestino aqui também. Mas tem muita que é de fora. Né? Então, quer dizer, a gente precisa, inclusive, saber o CNPJ dessas empresas, se der um problema, saber quem é o responsável, fazer elas pagarem impostos que elas não pagam. Então, tudo isso precisa também ser legalizado. E dentro desse contexto, eu acho que a gente já tem um saldo aqui com relação às normas. Outro lado, a gente também tem que ter uma questão criminal. Porque quando você rouba uma pessoa, quando você corrompe um adolescente, quando você manipula a fé, a esperança das pessoas, isso é crime. Então, o Código Penal tem que ser mais incisivo com relação a essa penalização. E cadeia, principalmente para os manipuladores. Cadeia e equidade. Então, porque viu um jogador malandro, um ser banido do futebol, como foi esse rapaz, e outro só pegar suspensão de 10 jogos porque joga no time grande, aí tá errado. Tem que ter equidade. O pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, se errou, todo mundo tem que pagar pelo crime. Bom, a gente tá chegando aqui na reta final, com o deputado Danilo, mas agora a gente vai fazer umas perguntas mais amenas, mais tranquilas, né? E falando tem. de política. Hã? E tem. Foi bacana, não foi não? Agora vamos voltar, né? Meia hora de entrevista, 40 minutos. Os entrevistadores, as perguntas foram boas também. Ah tá, isso é pra uma amiga nossa. É melhor do que certos podcasts por aí. Não, não fala isso não. Beijo, Jaque. Deixa eu te falar. Quase 40 anos de política. Tem aquele político. Política é política, como todo mundo fala, né? Fala com um, fala com o outro. Mas tem aquele político ali. Fala assim, cara, esse aqui. Me chama pro jantar com esse aqui não, que esse aqui eu não quero. Esse aqui não dá pra mim não. Ah, boa sorte aí pra ele. Mas esse aqui não dá pra eu sentar com ele não. Tem algum? Tem que falar. Dá pra ficar nem. Eu acho que todo grupo social tem gente que presta e gente que não presta. Quem é que não presta? Tem muita gente que presta e gente que não presta em todo canto. Na política, no futebol, né, no colégio, na vida econômica. Tem empresário sério, tem empresário safado, tem médico sério, e tem esses que inclusive estão aí sendo condenados, até um que tem o nome de Deus, né, que felizmente, né, fez o que fez. Fez o que fez. Então, quer dizer, eu acho que isso é da sociedade, isso é do grupo social. E o bom da política é que de 4 em 4 anos você tem alternância de poder, porque a democracia é boa para isso. Então, se você não está gostando, não vota. Né? Se você não está querendo, faz campanha contra. Né? O que não pode é transformar a política num ringue. Não é na porrada que nós vamos resolver, é no diálogo. Não, é no debate. Mas aí, imagina, a gente tá aqui entrevistando uma pessoa. Aí tu entra e tu olha e diz, vamos lá não. Aí dá a volta. Tem um político. Atrasei, gente, atrasei. Eu sei que vocês vivem com político, briga, aí daqui a pouco ele faz, isso aqui, mas tem, deve ter um. Eu posso fazer um parênteses antes de terminar essa pergunta dela? É boa, viu? A gente recebeu aqui na nossa primeira temporada o doutor Lúcio Alcântara. E a gente fez uma pergunta pra ele assim, vai ter eleição de síndico pro seu prédio. Perguntou, vai ter eleição de síndico pro seu prédio. Só tem 2 candidatos lá. Um é o Tasso Gereissati e outro é o Camilo Santana. Quem que o senhor vota? E ele respondeu. Foi. Então você também... Eu acho que ele votou no Tasso. Pra ser síndico? Sei não. Não, votou no Camilo. Votou no Camilo. Pra síndico? Ele disse que nem no prédio do Tasso ele ia O Tasso não moraria no meu prédio. É questão pessoal dele. Mas a gente quer a pessoa. Quer a pessoa. Se tivesse uma pessoa aqui comendo esfirra com a gente, aí você chegava aqui assim, menino, compromisso. Igual você tava querendo ir embora aqui, ó. Um compromisso. Um cara que, por exemplo, eu acho que nós somos obrigados a dialogar com todo mundo. E o parlamento é bom por isso, porque você briga, discute, às vezes até se manifesta de forma mais contundente, e no outro dia você tem que dialogar de novo, porque é igual um casamento. Né? Você tem que estar lá e tem que conviver e tem que discutir as coisas, porque é nossa obrigação. Então tem gente chata e tem gente que tem um poder de compreensão maior. Por exemplo, as bancadas são mais segmentadas. Por exemplo, tem a turma que é mais ligada à saúde, a turma mais ligada à educação, a turma mais ligada, por exemplo, nossa turma lá da energia. Então tem mais ou menos os grupos, né? E aí você vai ter gente assim, por exemplo, uma pessoa que eu não gosto na política. Que eu não gosto do Ciro Gomes. Pronto! É assim que a gente gosta. Então, por quê? Porque eu acho ele arrogante, prepotente, eu conheço ele desde o tempo de adolescente. Na nossa época ele era de direita. Né, lá da maioria a gente fazia movimento na centro-esquerda e na esquerda.
né? Ele foi muito oportunista o tempo todo, né? Caluniador, ele caluniou pessoas que eu convivi na política e caluniava em público e depois pedia desculpa no particular, inclusive o próprio pai de Andrade. Né? Então, e eu vivi isso, eu vi. Mas você encontra com ele e fala com ele, ei, chapa, ou não, nem fala. Falo, oi, tudo bem? Boa sorte. Pronto. Acabou. Então, quer dizer, tem gente assim, tem gente que, por exemplo, o Cid é irmão dele, mas o Cid é bom de debate. O Cid já tem uma consciência política um pouco diferente, apesar de também ser oligarca. Esse papo dessa briga deles eu não acredito muito não. Então, porque sempre jogaram assim, um vai pelo lado, outro pelo outro, para poder no fim ter tudo. Então eu acho que, por exemplo, o Roberto Jefferson tem uma menor identidade com o Roberto Jefferson, né? Nunca tive. Então tem gente que é assim, agora tem gente que tem que conviver. Hoje em dia, quem é o teu grupo, assim, teus brother, politicamente? Dr. Lúcio é uma pessoa que é o meu amigo. É o guru, né? É o meu amigo consultor. A Carla, minha primeira mulher, filha do pai, ela dizia que eu gostava muito de velho. Né? Meu turma era o Danilo Pereira, o Roberto Pessoa, pai de Roberto Pessoa é super jovem. Mas são muito mais velhos que eu, né? Muito. Então, o Dr. Lúcio, né? Quer dizer, eu sempre gostei, porque a gente aprende muito com eles, né? Então eu sempre gostei de andar com gente mais velha do que eu, isso desde, né, de adolescente, desde rapaz, que eu sempre tive isso comigo. E eu acho que, por exemplo, você pesca ali muita sapiência, muita convivência com o Roberto, eu aprendi muito com o Roberto. E eu já briguei com o Roberto e depois eu cheguei para ele, Roberto, realmente eu errei quando eu briguei com você. Né? Porque você tinha razão, tinha mais experiência do que eu. Então a vida é assim, a vida é um grande aprendizado. E a gente tem que ter humildade para aprender. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, foi realmente uma aula também, né, pra gente. Porque a gente que trabalha também com política, sempre quando a gente recebe aqui um político, porque é um podcast de variedades. Hoje é um podcast que recebe desde ex-Big Brother, como já recebemos, mas recebemos também muitas autoridades aqui. E a gente gosta também, né? Surgiu, inclusive, essa ideia por conta disso. Mas é muito bom entrevistar, conversar com uma pessoa que entende muito da política, que sabe falar e que só gaguejou na pergunta aqui. Foi a hora que eu vi o gaguejando. Mas muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado de verdade. Eu que lhe agradeço, né? A política é um Big Brother contínuo e eterno. Boa. Ninguém sai nunca do ringue ali, do paredão. Da disputa e sempre do paredão. Cada eleição é um paredão tinino. Agora eu acho que também a gente tem que compreender, e essa é uma maturidade que a sociedade tem que alcançar, que precisa fazer o debate. Nós não podemos ficar eternamente no xingamento, nem da disputa dos polos. O problema não é a esquerda e a direita, o problema não é o Lula e o Bolsonaro, o problema não é o presente e o passado. O problema é que quando eu fiz o exame de admissão, o Brasil já era um país do futuro. E nós não podemos continuar sendo o país do futuro. O Brasil tem que ser o país do presente. E a oportunidade está dada. É um país que sozinho tem condição de alimentar o mundo inteiro. É o segundo maior produtor de alimento do mundo. E tem 20 milhões de pessoas passando necessidade. Um país que tem um potencial de transição energética que nenhum outro país do mundo tem. Nós temos 93% da nossa geração de energia é energia limpa. Então nós não podemos ficar olhando para trás, esse negócio de térmica, de gás. Aqui no Ceará ainda tem uma térmica a carvão. Você passa de tardezinha ali no pé 100, você vê a fuligem agredindo as pessoas que moram no entorno ali da siderúrgica. E isso o poder público tem que cobrar. Tem que cobrar essa mudança. Né? Uma das empresas que é um dos maiores grupos de acearia do mundo, hoje que a ArcelorMittal está lá. Tem que fazer. Não adianta só ter um discurso que quer a favor, contra o aquecimento global. Tem que provar na prática. E é essa construção que o Brasil está muito bem colocado. Então a minha luta é para fazer do Brasil o país do presente. Muito bem, bombando. Recebemos hoje o deputado federal Danilo Forte, um cara extremamente engajado. Vocês vão ouvir falar muito dele desse ano para o próximo. Já estão ouvindo aí, né? Teve toda essa questão dos impostos e agora ele é o relator da LDO. E vocês vão ouvir falar muito no deputado. Foi uma honra tê-lo aqui até que enfim. Volte sempre. Aqui, aí você sai daqui dizendo assim, fui pro melhor podcast do Ceará, não sei o quê, tal. Vamos ver o resultado. Vamos ver. Vamos ver o resultado. E energia sustentável, energia na sua casa, energia na sua empresa.
passa aqui na Abolição, aqui em frente ao Habib's, aqui em Fortaleza, mas é para todo o Brasil, porque é 55. 55 é o quê? O Código do Brasil. A energia que vai mudar a sua realidade. Não vai mudar a sua realidade do planeta, porque a sustentabilidade é a palavra do momento, mas vai mudar a realidade do seu bolso. Então, você pode ajudar o planeta e ajudar a sua família, e não brigar por dinheiro em casa. É isso aí. Pois tá aí, a gente se encontra no próximo episódio.